Olha só, uma questãozinha rápida da banca SES Gran Rio para quem vai fazer o concurso do Banco do Brasil. Veja só, o conteúdo é colocação pronominal. E o que é colocação pronominal? É quando eu pego esses pronomes oblíquos, átonos, me, te, se, os, as, li, lis, nos, vos e coloco ele em relação ao verbo. Se eu vou colocar, onde eu vou colocar esses pronomes? Vou colocar antes do verbo. Não me deram uma caixa de bombons ontem, formando uma próclise, porque ficou antes do verbo, o pronome. Ou eu posso colocar, deram-me uma caixa de bombons ontem, formando uma ênclise. O que é uma ênclise? O pronome após o verbo. Dar-me-ão uma caixa de bombons amanhã, formando uma mesóclise. Quando o pronome fica dentro do verbo, é como se fosse darão-me. Mas como o verbo está no futuro, então a gente separa o verbo dar até a letra R e darão, né? Aí coloca o pronome no meio e coloca o hífen e o restante. Dar-me-ão. Isso é uma colocação pronominal, onde eu vou colocar cada um desses pronomes em relação ao verbo. Vou colocar antes, formo uma, antes do verbo, formo uma próclise. Se eu colocar após o verbo, formo uma ênclise. E se eu rasgar o verbo e colocá-lo no meio, formo uma mesóclise. O nome está dizendo meso, de meio, né? Então vamos agora para a questão. Veja só, um texto enorme para se ler, mas quando você vai fazer uma prova de concurso com tempo limitado, você vai direto ao item. O que o item está pedindo? Se precisa ou não você retomar ao texto, precisa ler o texto ou não. Então vamos ler. Substituindo-se o complemento verbal. Então você vai substituir todo o complemento verbal destacado pelo pronome oblíquo. Lembra aqueles pronomes que acabamos de ver no slide anterior? Pelo pronome oblíquo correspondente. Observa-se um caso de próclise. E o que é a próclise? Acabamos de ver, a próclise é quando o pronome fica antes do verbo. Letra A. Aquelas que acolheram os princípios do Estado Democrático de Direito. Então, está na linha 8 a 9. Mas você acha que precisa voltar ao texto e ler se já está aqui? Se no item, na alternativa, já tem a parte destacada, já está a frase. Então, o que precisa você fazer? Você precisa saber o que é próclise. Onde a próclise é obrigatória. Então, você precisa saber de quê? As regras da próclise, não é? Em 2008, escrevi um artigo para celebrar os 60 anos da declaração, na linha 24 e 25. C. Fabricam os espaços da literatura, do econômico, do político, linha 54 e 55. D. A vigilância deve adquirir aquela solidez própria da turba enfurecida, linha 73 e 74. Então, você precisa retomar ao texto para poder responder as questões? Não, de acordo com este item, o que você precisa saber é o uso da próclise. É o uso da próclise que você precisa saber. E como é que você usa a próclise? Ainda tem uma outra questão. De acordo com a SES Gran Rio, nós temos
de letra A a D. Mas as transformações econômicas das sociedades modernas suscitaram o bloqueio na linha 84 e 85. Então, você não precisa ler esse texto, perder tempo lendo esse texto. Você precisa saber o que é próclise, que é quando o pronome está antes do verbo. Você vai substituir essa parte que está em negrito, não é? De acordo com o que diz aqui, e colocar o pronome oblíquo. E aí você, vamos deixar que o verbo, né? Acolheram, escrevi, fabricam, do verbo fabricar, adquirir, suscitaram. Então, vamos lá. E quando é que eu tenho a próclise? A próclise, eu uso obrigatório da próclise quando antes do verbo tem uma palavra atrativa. E essa palavra pode ser o quê? Pode ser palavras negativas, não, nunca. Pode ser advérbio, aqui, acolá. Pode ser pronomes relativos, que, qual, indefinido, alguém, interrogativo, quando, o que, conjunções subordinativas, se. Então, se tiver algum dessas palavras atrativas, então o pronome vai vir para perto dessa palavra. Vamos ler a letra A? Aquelas que acolheram os princípios do Estado democrático de direito, acolheram, usam, tirar toda essa parte destacada, e vamos, aquela que acolheram-nos, o que? Aquela que os acolheram. Olha aqui um pronome atrativo, chamando o pronome oblíquo para perto dele. Viu? Então, aquelas que os acolheram. Então, aquelas que os. Vamos ver se eu consigo escrever aqui esse os. Aquela que os acolheram. Só no primeiro momento a gente já percebe que esse é o que tem o uso da próclise. Por quê? Porque aqui nós temos o verbo acolher e o pronome ficou antes do verbo. Perceberam? Mas vamos analisar só para a gente ter a certeza. Escrevi um artigo, porque daqui atrás não há nenhuma palavra atrativa, nem pronomes, nem advérbios, nada antes do verbo. Fabricam os espaços da literatura. Fabricam, antes dele ter alguma palavra atrativa? Não tem. Não. Fabricam-nos. E por que é nos, né? Não é fabricam-os? Porque fabricam termina com som nasal. Quando termina com som nasal, com T ou com M, então nós colocamos um N a mais. Fica assim, ó. Só um minutinho aqui, pegar aqui a canetinha. Fabricam. No caso de ênfase, a gente coloca o if, né? Fabricam-nos. Aqui no caso aqui, escrevi. A vigilância vai adquirir aquela solidez. Olha aqui antes, tem alguma palavra atrativa? Não tem. Palavra negativa, nem advérbio, nem pronomes, nem conjunções. Então, vai ficar depois. Então, adquirir. Então, quando termina em quando termina em R, S e Z, a gente acrescenta a letra L antes do pronome. Aí fica adquirir lá, né? Aquela solidez é feminina, então adquirir, hífen, lá. Adquiri-la. E aí vai perder esse R, né? Adquiri-la. Mas a transformação econômica das sociedades modernas suscitaram o bloqueio. Suscitaram-no, né? Perde isso e fica suscitaram-no. Porque fica no e não fica o, porque termina com som nasal, com M no final. Então, toda essa parte, né, final é perdida e substituída pelo pronome oblíquo.
Entenderam? Então, aqui formou, então, realmente, vamos ler novamente o item. Substituindo-se o complemento verbal destacado pelo pronome oblíquo, né, correspondente, observa um caso de próclise obrigatória. Onde tem uma próclise obrigatória? Na letra A. Porque tem um pronome aqui atraindo o pronome oblíquo para perto dele. Em todos os casos, não há nenhum caso de próclise. Então, ficou claro? Entenderam?